Bom dia a todos. Eu sou Ana Cristina Martins, advogada tributarista, professora de cursos voltados para a área tributária e fiscal das empresas, ministro cursos pela MG Treinamentos. Bom dia para quem está entrando. Só me dê um feedback se som e imagem tá ok para a gente continuar. Hoje o assunto é bastante interessante, principalmente quem lida com ICMS. A cada dia uma novidade, então prepare-se para fortes emoções. Quem não nos segue aqui no Instagram, depois da live, vai lá na bio da MG Treinamentos e passa a seguir. E a live de hoje é sobre a liminar que afasta a suspensão do ICMS-ST no estado do Rio de Janeiro para algumas mercadorias nas operações de saídas com mercadorias produzidas em outros estados. Tá ok, então? Beleza. Então, eu vou aqui colocar o slide para a gente iniciar. Deixa eu colocar aqui na ordem. Então, tudo começa com essa Lei 9.428 de 2021, que foi publicada no ano passado. Essa lei alterou a redação do artigo 22 da Lei 2657 de 96, que trata do ICMS aqui no estado do Rio de Janeiro, para incluir o parágrafo único, inciso 1, suspendendo a aplicação do regime de substituição tributária nas operações de saídas internas de água mineral ou potável, envasada, leite, laticínios e correlatos, vinhos, cachaça, aguardentes e outras bebidas destiladas ou fermentadas quando produzidas por cachaçarias, alambiques ou por estabelecimentos industriais localizados no estado do Rio de Janeiro. Então, ali, essa lei, ela no parágrafo único estabelece o seguinte: no que se refere às mercadorias listadas nos números 3, 39, 40 e 72 do anexo único dessa lei, que é a Lei 2657 de 96, fica suspensa a aplicação do regime de substituição tributária do ICMS. Na realidade, o anexo único da Lei 2657 de 96 é a relação de mercadorias passíveis de estarem sujeitas à substituição tributária. As mercadorias com a substituição tributária em vigor constam no anexo 1 do livro 2 do regulamento do ICMS do estado do Rio de Janeiro. Mas para constar lá no anexo 1 do livro 2 do regulamento do estado do Rio de Janeiro como sujeita a esse regime de substituição tributária, antes tem que constar no anexo único da Lei 2657 de 96 como passível de estar sujeita ao regime de substituição tributária do ICMS. Então, se a gente pegar o item 3 do anexo único da Lei 2657 de 96, que trata sobre o ICMS no Rio, trata de água mineral, gasosa ou não, natural ou potável envasada. O item 39, leite, 40, laticínios e correlatos, e 72, vinho, vermute, aguardente, licor, uísque e outras bebidas destiladas ou fermentadas. Então, a Lei 9.428 de 2021, ela dá nova redação a esse artigo 22, parágrafo único, inciso 1 da Lei 2657 de 96, suspendendo o regime de substituição tributária do ICMS para essas mercadorias. Depois veio o decreto regulamentando a lei, que é o decreto 48.039 de 2022, e o decreto, ele esclarece que essa suspensão do regime de substituição tributária para essas mercadorias que eu citei se aplicam não só
nas operações internas de fornecedores de dentro do estado do Rio de Janeiro, mas também de operações de fora do estado para o Rio de Janeiro. Então, de acordo com a Lei 9.428 de 2021, regulamentado por esse decreto 48.039 de 2022, a partir do dia 1/6 de 2022, foi suspensa para essas mercadorias que eu citei a aplicação do regime de substituição tributária. E quando se suspende a aplicação do regime de substituição tributária para tais mercadorias, para as empresas que apuram o ICMS no regime de compensação, volta a partir de 1º de junho de 2022 a tributar o ICMS normal nas saídas e buscar o crédito pelas entradas e lançar lá na FD ICMS-PI, que são as empresas do lucro real e presumido e Simples Nacional, impedido de recolher o ICMS no Simples, que é o Simples Nacional Acesso Sublimite. O Simples Nacional que não ultrapassou o sublimite do ICMS, que continua recolhendo o ICMS dentro do PG-10D, na realidade, se a mercadoria foi suspensa do regime de substituição tributária, não vai poder mais segregar com substituição tributária, tendo que recolher o seu ICMS próprio nessa receita gerada, nessa venda dessas mercadorias que eu citei e que estão suspensas da aplicação do regime de substituição tributária. Então, a saída dessas mercadorias realizadas a partir de 1º de junho deve ocorrer com lançamento a débito do imposto, ainda que o imposto quando compor essa mercadoria até 31 de maio, o imposto ele foi o quê? Retido. Mas, nesse caso, para não ter duplicidade, os contribuintes têm que observar os artigos 36A e 36B do livro 2 do regulamento do ICMS para poder se compensar. No caso, tem que levantar o estoque em 31 de maio de 2022 dessas mercadorias que passaram a ser suspensas do regime de substituição tributária a partir de 1º de junho e poder se creditar do ICMS destacado na nota e do retido. E aí, o que acontece? Essas regras valem também quando a mercadoria ela vem de fora do estado, porque na operação interestadual só há o regime de substituição tributária, só há a obrigação do fornecedor de fora do estado calcular, reter e recolher o ICMS das operações subsequentes se houver acordo, que é o caso dos convênios e protocolos. E essas mercadorias que eu citei, elas estavam sujeitas ao regime de substituição tributária através dos protocolos ICMS 103 de 2012, 29 de 2014, 45 de 2013, 188 de 2009 e 11 de 1991. E se você observar, cada protocolo desse tem uma cláusula lá específica indicando o seguinte, que o disposto no acordo, ou seja, no protocolo, fica condicionada que as operações internas com as mercadorias mencionadas em seus anexos estejam submetidas à substituição tributária pela legislação da unidade federada o quê? De destino. Então, quem lida com o regime de substituição tributária do ICMS ainda tem um convênio ICMS 142 de 2018 que trata das regras gerais do regime de substituição tributária nas operações subsequentes, e esse próprio convênio 142, lá na cláusula 4ª, diz que o sujeito passivo por substituição, que é o contribuinte substituto,
ele deve observar as normas da legislação tributária da Unidade Federada de Destino do Bem e da Mercadoria. Então, não basta ter apenas o protocolo, tem que ser verificado se a legislação interna daquele Estado continua aplicando o regime de substituição tributária do ICMS. E, no caso, para essas mercadorias, através na realidade, tem a lei que suspendeu e, através do decreto 48.039 de 2022, o próprio decreto ele diz que está suspensa o regime de substituição tributária tanto nas operações internas quanto nas interestaduais com destino ao estado do Rio de Janeiro. Okay? Deixa eu pegar aqui um slide. Lá no portal da Cefaz do Rio, o Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Fazenda, ela colocou especificamente dentro do anexo 1 quais seriam essas mercadorias. Deixa eu verificar se eu coloquei aqui aonde você vai observar dentro do portal. Acho que eu não coloquei. Eu acho que é aqui. Quem quiser copiar aí, ó. Então, vocês vão entrar lá no portal da Cefaz em acesso rápido, depois vai clicar em substituição tributária e depois em Lei 9.428 de 2021. Lá tem um tópico em que a Secretaria de Fazenda orienta que exatamente quais são os subitens dentro de itens do anexo 1 do livro 2 do regulamento do ICMS do Estado do Rio de Janeiro, que o regime de substituição tributária para essas mercadorias estão suspensos a partir de 1º de junho de 2022. Então, depois vocês olhem lá. Porque o objetivo dessa live na realidade, trazer uma novidade, que deixa eu colocar aqui, a liminar que foi concedida por esses dias, agora no mês de julho, no mandado de segurança impetrado pela DERJ, que é a Associação de Atacadistas e Distribuidores do Estado do Rio de Janeiro. Aí tem o número do processo que vocês podem verificar no TJ Rio. Nas exposições desse mandado de segurança coletivo impetrado aí pela DERJ, que é a Associação de Atacadistas e Distribuidores do Estado do Rio de Janeiro, foi exposto o seguinte, a tese desse mandado de segurança. Não restam dúvidas a respeito da ilegalidade do decreto 48.039 de 2022, o qual, a pretexto de regulamentar a Lei 9.428 de 2021, na verdade, inovou no ordenamento jurídico, usurpando a competência do Poder Legislativo em clara afronta ao princípio da legalidade tributária. Na realidade, aqui no mandado de segurança, na exposição, está dizendo que a Lei 9.428 de 2021, quando alterou lá o artigo 22 da Lei 2.657 de 96, trata da suspensão do regime de substituição tributária para as mercadorias aqui constantes nos itens 3, 39, 40 e 72 do anexo da Lei 2.657 de 96, mas quando é fornecido por estabelecimentos industriais localizados o quê? No estado do Rio de Janeiro. E alega que o decreto está inovando, que o decreto teria que regulamentar a lei, não inovar, porque o decreto ele esclarece
que, na realidade, essa suspensão do regime de substituição tributária se aplicam tanto no fornecimento dessas mercadorias, quando o fornecedor for dentro do Estado, como também quando essas mercadorias vêm de fora do Estado, quando o fornecedor é de fora do Estado. Então, essa é uma das alegações, das exposições aqui no mandado de segurança. Alegou também a DERJ que as empresas associadas correm o iminente risco de perder o direito a fruírem do incentivo previsto na Lei 9.025 de 2020, que é o chamado, apelidado de Novo Rio Log, que, nos termos do artigo 9º dessa lei, tendo em vista que, com a suspensão do ICMS-ST, promovida pelo Decreto 48.039, restará frustrado o atendimento à condicionante estabelecida pelo artigo 7º, inciso 1, dessa Lei 9.025, segundo o qual apenas poderão fruir dos incentivos instituídos pela Lei 9.025 os contribuintes que mantiverem recolhimento mensal mínimo do imposto equivalente à média aritmética de recolhimento do ICMS da operação própria adicionada do ICMS relativa aos últimos 12 meses anteriores à adesão ao regime. E aí, nos pedidos aí no mandado de segurança, foi pedido o seguinte: a concessão da liminar para determinar as autoridades coatoras que suspendem os efeitos da Lei 9.428 de 2021 e do Decreto 48.039 de 2022 para os associados da impetrante até que seja julgado o mérito, ou que seja deferida a liminar para afastar dos associados da impetrante até que seja julgado o mérito deste mandato de segurança, a ampliação da suspensão do ICMS-ST para mercadorias produzidas em outros estados, promovida pela indevida republicação do Decreto 48.039, de 2022, o qual extrapolou os limites da Lei 9.428, de 2021, em clara violação ao princípio da legalidade. E o juiz, eu coloquei aí a decisão. Na realidade, coloquei a parte final da decisão da liminar que foi concedida, dizendo o seguinte: conceda a medida liminar requerida apenas para afastar dos associados da impetrante, até que seja julgado o mérito desse mandado de segurança, a ampliação da suspensão do ICMS-ST para as mercadorias produzidas em outros estados, promovida pela indevida republicação do Decreto 48.039 de 2022. Então, a liminar concedida só afasta, na realidade, a suspensão do regime de substituição tributária do ICMS para essas mercadorias quando elas vierem de fora do estado do Rio de Janeiro. Dentro desse processo, antes mesmo de ser concedida a liminar, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro se pronunciou dizendo o seguinte: na realidade, o decreto 48.039 não exorbitou os limites da Lei 9.428, ampliou a suspensão do ICMS-ST para as mercadorias em questão produzidas em outros estados, quando colocou aí que essa suspensão também vale para mercadorias produzidas em outros estados. Porque, na realidade, nunca foi fundamento da lei a validade do ICMS-ST nas operações interestaduais. Por quê? Enquanto que o artigo 6º da lei do ICMS, que traz as regras gerais, as normas gerais do ICMS, que é a Lei Complementar 87, exige somente uma lei formal para definir o regime de substituição tributária do ICMS, a mesma Lei Complementar 87 de 96, no artigo 9º,
é claro ao estabelecer que o regime de substituição tributária do ICMS e operação interestadual depende de acordo específico celebrado entre os estados interessados. Esses acordos são o quê? Convênios e protocolos. E no caso dessas mercadorias, houve o protocolo assinado entre os estados de origem e o estado do Rio de Janeiro para dar extraterritorialidade à legislação do Rio, para poder atingir o contribuinte lá no estado de origem, para que ele calculasse, retesse e recolhesse o ICMS nas operações subsequentes. Mas na visão da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, o próprio Convênio 142 de 2018, na cláusula 2ª, estabelece o seguinte: a adoção do regime de substituição tributária nas operações interestaduais dependerá de acordo celebrado pelas unidades interessadas. Parágrafo 1º, a critério da unidade de destino, a instituição do regime de substituição dependerá ainda de ato do Poder Executivo para internalizar o acordo específico. E se a unidade federada de destino tem o poder aí de internalizar esse protocolo através aí de ato específico, na realidade, através de decreto, se o chefe do Poder Executivo Estadual do Estado de Destino tem a competência para, mediante decreto, internalizar o protocolo, que é o acordo específico relativo ao regime do ICMS-ST nas operações interestaduais, a assimetria e o paralelismo das formas permite concluir que o decreto constitui o instrumento jurídico apto a fazer cessar o regime de substituição tributária nesse tipo de operação, que demonstra o equívoco da pretensão aí exposta no mandado de segurança impetrado aí pela DERJ. Qual o meu raciocínio com essa liminar que, na realidade, ela nessa liminar que eu coloquei aí para vocês, afasta a suspensão do ICMS-ST no estado do Rio de Janeiro para as operações de saídas com mercadorias produzidas em outros estados. Só que o seguinte, qual o meu raciocínio, o caos que vai gerar para o comércio varejista, tá? Porque no momento que foi definida essa liminar, os atacadistas representados aí pela impetrante, que é a DERJ, voltarão a recolher o ICMS-ST de operações posteriores a serem realizadas pelo comércio varejista com relação às mercadorias, com essas mercadorias que eu citei, quando essas mercadorias vêm de fora do Estado. Ao risco de bis e idem, ou seja, o mesmo ente tributante, em que vai receber 2 vezes aí o ICMS, porque os varejistas vão estar sujeitos à Lei 9.428 de 2021, regulamentado pelo Decreto 48.039, isto realizarão esses varejistas, eles vão ter que realizar o recolhimento desse ICMS, destacando o ICMS nas saídas, e se for Simples Nacional, recolher lá no PG-10, sob o risco de ser o quê? Autuado pelo fisco da Cefaz Rio, e vai impactar aí o valor desse produto final para o consumidor. Outra coisa importante também é que o varejista, no momento de comprar essas mercadorias que eu citei, o comércio atacadista, que na realidade, associado à DERJ, e que vai se aproveitar dessa liminar, ele vai emitir a nota com o ICMS próprio e o imposto retido. O comércio varejista, ele vai ter que continuar obedecendo a lei em vigor, vai ter que continuar destacando o ICMS na saída. E quanto ao crédito? Porque na legislação do Rio, quando o imposto for retido, só existe lá 3 situações que pode ser creditado o ICMS que está na nota do contribuinte substituto.
Uma delas eu já falei, quando a mercadoria ela sai do regime de substituição tributária, o substituído levanta o estoque dessas mercadorias que saíram, de acordo com o artigo 36A e 36B do livro 2, e pode-se creditar do ICMS destacado e retido dessas notas fiscais referentes às mercadorias que saíram do regime de substituição tributária do ICMS. Outra hipótese é o ressarcimento do ICMS, ST, no caso de operações interestaduais. Lá no artigo 20 do livro 2 do regulamento, prevê que na operação interestadual, o contribuinte ele abre um novo ciclo de circulação e vai praticar um novo fato gerador, porque quem reteve dele, reteve de futuras saídas internas e não de futuras saídas interestaduais. Então, esse contribuinte, quando realizar a operação interestadual, vai ter que pagar o seu próprio ICMS e ele vai ter que emitir uma nota de ressarcimento para o fornecedor. Essa nota tem que gerar processo administrativo de ressarcimento para ser visada pelo fisco, para enviar para o fornecedor poder compensar no próxima apuração para o Rio, se esse fornecedor for inscrito aqui como contribuinte substituto. E aí o fornecedor se resolve comercialmente com o substituído, devolvendo em dinheiro ou em desconto numa próxima venda. E tem outra hipótese também no regulamento do ICMS, do contribuinte substituído poder se ressarcir do ICMS que foi retido, que é o artigo, se eu não me engano, é o 29 do livro 2 do regulamento do ICMS, quando o comércio atacadista compra com imposto retido, mas ele vai vender para a indústria essa mercadoria que o imposto foi retido, e quando se vende para a indústria não aplica o regime de substituição tributária. E lá prevê que esse comércio atacadista pode se creditar na realidade desse ICMS que foi retido. Mas nessa situação específica, como é que vai ficar o crédito desse comércio varejista? Ele vai destacar o ICMS na saída, porque a lei continua em vigor, a lei que suspendeu o regime de substituição tributária do ICMS para essas mercadorias, e o crédito tem que ser verificado junto à Secretaria de Fazenda do Rio, porque ele vai receber uma nota com imposto retido, e regra geral, quando o imposto é retido, não se tem crédito por parte do comprador. Então, instalou-se aí um verdadeiro caos. O comércio varejista tem que aí prestar atenção, porque, na realidade, essa liminar só vale aí para o comércio atacadista representado pela DERJ, porque o varejista terão que recolher normalmente o ICMS na saída e, no meu ver, aí ocorrendo a dupla incidência aí do ICMS. Por fim, gente, um aviso aqui para vocês: quem quer se tornar um especialista no ICMS, é o curso intensivo do ICMS RJ. Na realidade, a espinha dorsal dele é a Lei Complementar 87 de 96, que traz as regras gerais do ICMS, regras essas que valem para todos os estados e com regras específicas na legislação do estado do Rio de Janeiro. É um curso com carga horária de 40 horas, ele vai iniciar no dia 6 de agosto, vai ser aos sábados no horário de 8h30 às 12h30, então é só aí na parte da manhã. Vai do dia 6/8 a 8/10, aos sábados, além de ter as aulas presenciais, onde eu vou trazer tudo de ICMS, fato gerador, base de cálculo, princípio da não cumulatividade, regime de substituição tributária, regime do Simples Nacional, emissão de nota, mostrar o XML por dentro, operações específicas. O último módulo é o lançamento na FD, ICMS e IPI. Então, quem faz inscrição nesse curso, além de ter aula presencial comigo no auditório aí da MG Treinamentos, ainda ganha o curso online de intensivo do ICMS com todas as aulas gravadas, podendo assistir quantas vezes quiser durante 6 meses. E se tornando
um especialista em ICMS, você trabalha não só com apuração, eu trabalho com consultoria, dando pareceres como advogada tributarista. Também trabalho com contencioso tributário, com contencioso administrativo tributário, impugnação de autos de infração, recurso voluntário e os recursos no Conselho de Contribuintes. E também ministro aulas, ou seja, é uma gama de serviços que você pode oferecer aos seus clientes, desde que você seja conhecedor do assunto. E quem tem informação tem um poder de decisão dentro de qualquer empresa. Fora consultorias também, muitas empresas pedem consultoria, seja consultoria na realidade por escrito ou verbal. Então, é um profissional muito valorizado no mercado. Espero ter contribuído aí para mais uma saga do ICMS para vocês, mas é interessante porque a cada dia é uma novidade. É um tributo que você tem que estar sempre se atualizando, não fica no mesmo, está sempre tendo aí novidades. Valeu para quem participou da live e para quem quer saber o programa do curso intensivo do ICMS, basta ir aqui no Instagram da MG Treinamentos, tem um link, você clica e tem lá como você clicar em cima dessa nova turma do curso intensivo do ICMS, que vai direto para o site da MG Treinamentos e lá tem todo o programa do curso, ok? Muito obrigada a todos e um bom trabalho para vocês.